estamos trazendo para vocês entrevistas, conversas com líderes, empresários, os principais nomes de atuação no nosso setor. Nós somos a Foresp, a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Representamos 504 mil empresas e estamos conversando com essas empresas, com toda a cadeia produtiva e com vocês, clientes que nos frequentam nos nossos estabelecimentos. Agora a gente vai bater um papo muito legal com uma empresa que foi pioneira nos processos de produção de alimentos através de tecnologia e através de muita inteligência e otimização processual. Estamos falando aqui da Engefood e eu vou bater um papo com o Alexandre Romero, que é diretor de negócios da Engefood, que vai contar para a gente uma série de novidades e o que está acontecendo na liderança, na ponta, na vanguarda de produção de alimentos no Brasil e lá fora no mundo. Tudo bom, Alexandre? Muito obrigado pela tua presença aqui. É um prazer falar com você. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Para a gente é uma grande honra trazer essas atualizações. Eu estou muito confortável aqui, muito esperançoso na nossa entrevista aqui. Legal. Eu conheço a Engefood, Alexandre, lá dos anos 96, mais ou menos, o Roque Galati, toda a família, na época que nós estávamos começando a fazer alguns eventos na área de gastronomia. A Engefood sempre apoiou bastante a gente, sempre ligada ao setor. E desde aquele momento, vocês já trabalhavam com um produto de inovação no mercado, que naquela época eram os fornos da Rational, né? Eu lembro, vocês foram o grande importador e introdutor da marca Rational no Brasil, não é? E eu lembro que naquele momento era aquela questão, um aparelho fantástico de combinado, cocção, não sei o que, com várias tecnologias. E o desafio era botar esse equipamento nos restaurantes e bares, porque as grandes redes hoteleiras já traziam um pouco essa cultura lá de fora para cá. Mas as redes de restaurantes, mesmo os maiores, ainda não tinham esse equipamento. E vocês abriram o mercado, introduziram tecnologia, que eu lembro que se falava que economizava espaço, funcionário, colaboradores, etc. De lá para cá, muita coisa andou, muita nova tecnologia. A Engefood passou por várias etapas, fases aí nesse processo. Conta um pouco para a gente sobre esse pioneirismo em tecnologia e essa evolução da empresa ao longo desses anos. Foi muito interessante, como você falou 96, né? Praticamente a Engefood foi fundada em 91. Em 91. Né? E ela foi a pioneira. Na verdade, no Brasil, nós pulamos uma etapa que era a etapa do forno de convecção. Perfeito. Nós somos o pioneiro na questão do forno combinado, né? Que era a combinação do vapor com calor. Então você já tinha um produto, uma tecnologia que ela já trazia um valor agregado em termos de produtividade. Certo. Né? Então isso foi uma grande revolução que aconteceu. Né? Eu falo que a Engefood, ela pagou um grande preço, né, para poder desenvolver, para poder propagar essa tecnologia. Isso. E por um outro lado também a gente teve que meio que catequizar o mercado, meio que evangelizar, porque essa tecnologia era muito forte na década de 80 na Europa. E ela só veio se consolidar no mercado brasileiro através da própria Engefood. Nos anos 2000, né? Praticamente 90 até 2000 a gente foi propagando e trazendo outras tecnologias complementares, entendeu? Perfeito. Então isso foi muito, muito bom para o mercado. Eu acho que o Brasil, ele também cresceu muito junto com essa parceria com grandes arquitetos, com grandes chefes. Então, esse processo da tecnologia, ele deu uma virada de chave no mercado brasileiro. Claro. Então, foi muito legal isso. Agora, a Engefood é uma empresa multimarcas, né? Ela trabalha aí com várias marcas no sentido de construir inteligência para as cozinhas, não é? Ser vanguardista, ser um pioneiro no mercado, como você falou, tem seus custos, mas tem um outro desafio, que é quando isso entra na cultura e começa a se propagar, para você se manter na vanguarda, você tem que dar um outro giro. Como é que vocês fizeram isso? Então, a Engefood, ela sempre reposicionou os seus produtos nessa vanguarda do pioneirismo, né? Porque isso foi muito importante. E até quando você comentou sobre até 2000 para você conseguir propagar essa tecnologia, porque a gente trouxe primeiro a questão do forno combinado, depois trouxemos ali a parte da cadeia fria com resfriamento, congelamento rápido, a linha de processadores. Então a gente começou a pensar na cozinha como um todo, porque nessa concepção, desde a criação,
o que a gente tinha na cozinha? A gente tinha uma cozinha muito com método tradicional, e você virando essa chave, você precisava criar novas formatações para implementar essa tecnologia. Certo. Quando chegou 2007, nós criamos um modelo de negócio que chamava Food System. Tá. Porque qual que era o desafio? As pessoas, elas tinham a tecnologia, mas elas não utilizavam na sua totalidade. Certo. Então, às vezes você chegava numa operação e perguntava assim, o que você está fazendo, por exemplo, nesse forno? Aí a pessoa falava assim, eu estou fazendo bolo, eu estou assando pão. Não, mas você pode cozinhar, você pode assar, você pode fazer impressionante, tudo. você faz tudo lá. Você faz tudo. E a pessoa utilizava 20% da capacidade. Ela usava igual o forno de casa, né? Justamente. Então a gente precisou readequar isso com um processo de formação. Né? Perfeito. Então o Food System ele veio com essa proposta. Em 2007 a gente fez esse trabalho, a gente desenvolveu, que era meio que eu falo que é uma universidade, né? A gente começou a formar, recebia em média 30, 40, 50 pessoas por evento para falar de indicadores, para falar de números. Então, você tem a tecnologia, o que ela vai proporcionar para você? Aonde que você vai ter ganho? Aonde você vai fazer realmente que essa tecnologia possa beneficiar o seu trabalho no dia a dia? Né? Então, isso realmente foi algo que a gente foi se reposicionando. Né? Quando chegou 2011, a gente recebeu uma tecnologia que era uma tecnologia multifuncional. Então, eu já tinha uma evolução muito grande em questão de produtividade. Então, eu tinha o forno combinado, eu tinha o resfriador rápido, eu tinha o processador. Só que eu tinha um equipamento na vanguarda, que ele cuidava da minha matéria-prima, desde o recebimento até a parte final. Então, eu fazia a produção, armazenava, resfriava, ou congelava, ou descongelava nesse produto. Então 2011 foi uma revolução. E de lá para cá, a gente começou a permear um novo sonho, né? Que era um sonho de centralizar toda a nossa operação. A nossa operação era uma operação, assim, muito otimizada. Otimizava o aspecto de mão de obra, de produtividade, de consumo energético, né? E a questão dos rendimentos também da matéria-prima. Perfeito. Né? E aí, quando chegou 2018, a gente chega numa nova fase. Né? Eu tinha comentado com você aqui no nosso bate-papo. E aí chega 2018, a gente monta o primeiro conceito de central de produção. Central de produção. Centralizar a produção para toda uma rede, para toda uma operação. Toda uma operação. Então você vê que isso nasceu em 2011, ele se consolidou ali em 2018. E aí em 2018 a gente faz uma experiência onde que a gente monta uma primeira cozinha com 200 metros quadrados. Só para você ter uma base, essa cozinha, ela produzia de 500 a 600 quilos de comida por período. Por período. Né? Com 7 funcionários. E quando você fala 200 metros quadrados, você fala de estoque, de armazenagem, de pré-preparo, de preparo. Quer dizer, não é só a cocção, né? Você está falando de toda a estrutura de gestão. Então, assim, só para você ter uma base. Na questão de produto pronto, eu tinha uma média de 2 toneladas de produto pronto. Então eu conseguia armazenar 2 toneladas, 1 tonelada em cada câmara, e eu tinha uma linha de produção que funcionava com esses 7 funcionários. Que ainda armazenava o produzido. O produto pronto. O produto pronto. O produto pronto, né? Nós ficamos 2018, 2019, chegou a pandemia. Chegou a pandemia. Né? Quando chegou a pandemia, o nosso processo era a produção de alimento em bag, em sacos. Sim. Né? E aí o que aconteceu? A gente teve que mudar, porque veio a tendência das marmitas, certo. Né? A questão de monoporção, e começamos a receber vários pedidos na pandemia. Do produto que vocês faziam na cozinha central. Já na cozinha central. A gente mudou de bags, dos sacos, para marmita. Para monoporção de marmita. Sei. Então, muitas redes, na época de supermercado, começou a nos procurar. Perfeito. Então, num primeiro pedido, tinha que fazer 25 mil marmitas. Puxa vida. No segundo pedido, 40 mil marmitas. Daqui a pouco a gente já estava produzindo 100 mil marmitas. Isso é o sonho de todo empresário da área, né? Um primeiro pedidinho de 25 mil marmitas, né? Sim. E aí vocês abriram uma empresa de alimentos. Sim, justamente. No grupo. Aí o que aconteceu? Com essa experiência em 2018,
nós consolidamos através de uma das sócias da Engie Food, Tá. né? Ela acabou vendo essa oportunidade de a gente montar uma grande indústria de alimentos, né? Perfeito. 2021, em fevereiro de 2021, a gente pegou o nosso antigo depósito de equipamentos, Tá. né? Junto ao grupo Engie Food, e nós criamos a empresa Uniamo. Uniamo. Perfeito. Né? A Uniamo, ela nasceu com esse propósito, né, de a gente retomar essa parte dos bags, das produções em bags. E hoje o que é interessante? Eu estava até comentando antes de vir para cá, um caso muito interessante. Nós atendemos uma pizzaria em São Caetano. Tá. Ela tem 5 unidades e ela tem um volume aproximado de 30 toneladas de frango desfiado Tá. e mais umas 30 toneladas de molho vermelho, por exemplo. Tá. E ela tinha uma dificuldade muito grande na produção do frango dela, porque às vezes o frango ficava ali com a parte de osso. Tá. Ela tinha o processo produtivo dela era muito No complicado. processamento do alimento mesmo. Justamente. Hoje, esse cliente, a gente faz toda a produção dele, a gente tem tecnologia, que eu consigo fazer esse frango desfiado, faço ali em 1h30, 1h15. E entrega para ele já processado. Entrego processado, produto embalado a vácuo e congelado. E você gera uma economia na produção dessa. Agora, isso que você falou dos alimentos em bags, isso é cook and chill, não? Como é que é esse processo de alimento? Quer dizer, vamos conversar aqui com restaurantes e bares que estão entrando, querendo botar tecnologia na sua produção. A gente sabe, né? Tem as grandes empresas, as grandes redes que tem lá um investimento em cima disso, tem milimetrada a sua produção por causa do CMV, por causa do desperdício. Mas tem as pequenas e médias, que na verdade mais de 90% do mercado são as pequenas empresas. Você que está pensando nesse processo de começar a trabalhar uma otimização através de tecnologia na sua produção, que você vai ganhar no médio prazo, médio e longo prazo você já está ganhando, tem um payback esse investimento. Como é que é esse processo em síntese para a gente entender? O cara que está querendo começar agora, o que ele tem que pensar? Sim. É muito importante o empresário ele pensar o seguinte, ele não precisa... Normalmente a gente viabiliza a ideia geral do projeto, né? Então, você precisa investir isso e aquilo, né? O que a gente faz como proposta? Faz por etapa, né? Porque, normalmente, o que a gente idealiza, né? O empresário, a gente sabe dos custos operacionais dele, mas a gente fala que naquilo que muitas das vezes é o custo invisível dele, né? Ele consegue fazer esse investimento. Porque tem algumas economias dentro da operação que às vezes não é percebida por esse empresário, né? E aí eu vou citar alguns exemplos aqui. Tá. Então, por exemplo, o consumo energético, por exemplo, de gás, né? Então, quando você tem lá uma fritadeira, uma chapa, né? Um broiler, qual que é a contabilidade em cima dessa operação? Dessa operação? O que a gente faz? A gente mede essa operação, vê o consumo dele e com a tecnologia, como que eu consigo transferir isso trazendo economia? Tá. Porque com a tecnologia você está trazendo isolamento térmico, você está aproveitando a concentração desse processo de produção e você tem uma economia em média que a gente chutando baixo, estou falando em 25%, 30% de economia. Do custo da operação da cozinha? De energia. Estou falando de um Só ponto. de energia? Só de energia. Tá, entendi. Quando a gente fala de o ponto de produtividade, tá? A gente já mediu algumas operações que, por exemplo, um operador ele vai ter a capacidade de produzir no método tradicional entre 30 a 35 refeições completas. Né? Quando você traz isso para a tecnologia, você chega quase a triplicar essa capacidade de produção. Então, assim, em vez de você produzir 30, você vai produzir 90, 100 refeições. Ou ele produz a mesma coisa em menos tempo. Em menos tempo. Menos tempo. Eu estou falando assim, se eu usar uma fase 1, que eu vou usar, por exemplo, só a tecnologia do forno combinado, perfeito. Quando eu estou indo para uma fase 2, aonde que eu vou colocar o sistema de cadeia fria, que eu vou fazer uma produção antecipada para que eu possa... Para armazenamento melhor, vou ganhar com isso. Um outro ponto também é a questão do rendimento. Porque quando a gente trabalha um método tradicional, uma proteína, por exemplo, uma proteína de 4, 5 quilos,
Na hora que você vai assar num forno convencional, você vai perder em média ali de 40% a 50% dessa proteína. Desse volume, dessa massa. Quando você traz para essa tecnologia, a sua perda continua, mas ela é 17%. Entendi. Né? E se você vai trabalhar num processo de cocção noturna, ela vai diminuir para 6%. Entendi. Né? Quando você vai para a fase 2, que você antecipa essa produção, é como você tivesse feito o produto na hora, ganhando agilidade, melhor produtividade e melhor rendimento da sua matéria-prima. Agora, isso vale também para empresas, bares, restaurantes mais convencionais que fazem PF ou que fazem lá o buffet por quilo. Isso dá economia de escala numa pequena empresa nesse sentido, não? Sim. Eu quero trazer um case aqui. Tem uma Casa do Norte, eu não vou dar nomes aqui, mas depois se vocês quiserem conhecer, eu posso disponibilizar para o canal. Tá. Essa Casa do Norte é algo muito tradicional, né? Que é boca de fogão, panelão. Isso. Essa Casa do Norte, em 2022, ela fez um investimento conosco. Tá. Ela implementou tecnologia em toda a operação. Toda a operação. O que aconteceu com essa Casa do Norte? Além de ela melhorar muitos processos dela, ela começou a aumentar a venda dela em segmentação. Então, por exemplo, a parte do delivery chegou quase que duplicar a capacidade. Por quê? Ele produzia, por exemplo, um sarapatel, um torresmo de rolo. Ele produzia tudo em alta escala, como produz hoje. Como produz, tá. E aí, ele começou a desenvolver uma equipe comercial que vendia para os bares, os botecos do estado de São Paulo. Quer dizer, ele ampliou o negócio dele. Ampliou o negócio dele, claro, com a mesma estrutura. Com a mesma estrutura. Mas isso requer também um bom treinamento de equipe, né? Vocês fazem esse treinamento. Justamente. A Ingefood, ela tem essa missão. Né? Então ela faz esse trabalho. Uma vez que o cliente ele fez essa aquisição do equipamento, nós temos um showroom, uma cozinha em São Caetano, onde ele vai ser capacitado. E mandamos também um chefe, um profissional, que vai formar treinar ele para poder fazer isso. Agora a pergunta que não quer calar, né? Que todo mundo que está assistindo e é empresário vai fazer. Em média, porque claro, depende do projeto, depende da operação, mas em média, qual é o payback desse investimento? Quer dizer, eu tenho lá minha cozinha, guardei lá um investimento, quero modernizar, quero crescer, quero fazer melhor, inclusive com mais higiene, né, e mais qualidade. Qual é o payback em média que eu posso obter? Considera uma operação de um restaurante pequeno, médio, que é uma operação mais comum de se encontrar por aí. Eu vou separar em duas partes. Primeira parte, vou falar, por exemplo, na parte de FLV. Na parte de processados de FLV. De frutas, legumes e verduras. Folhas, legumes e verduras. Isso. Esse processo, ele vai se pagar numa média de 6 meses. Em 6 meses o investimento... 6 meses o investimento você vai conseguir... Quando você está lidando com a parte de FLV. De FLV. FLV, processados de FLV. Quando você entra na parte de cocção. Eu estou falando entre 12 a 14 meses de payback. 12 a 14 meses de payback. Né? Quando você entra na cadeia fria, você pode ter uma média de 12 meses a 1 ano e meio, em média, desse investimento. Isso requer, como eu falei, o empresário ele precisa medir esses indicadores daquilo que é o custo invisível dele. Que é o custo invisível, lógico. Porque ele fazendo essa conta, ele vai falar, realmente faz muito sentido. E no final, quer dizer, um payback, vamos falar aqui de 1 ano e meio no máximo, né, dependendo da operação, para uma redução de 20%, 30% de custo de operação, mais ou menos de quanto? Entre 25%, entre 20% e 25%. Entre 20% e 25% de redução de custo. Quer dizer, você quer fazer um investimento, você faz um projeto, e isso contando com a formação da tua equipe, né? De quem está lá trabalhando, que precisa aprender a mexer com isso e tal, otimizar. Você faz um investimento que em 1 ano e meio você pagou esse investimento e você vai sobrar da tua operação de cozinha 20% a 25% do que você gastava antes, que você vai diminuir o teu CMV ou vai poder fazer outros investimentos no teu negócio. Uma questão muito importante para nós da Federação de Hotéis, que é uma área muito estratégica para nós, e nós acreditamos e estamos trabalhando firmemente nisso, que é sustentabilidade ambiental, né? É algo muito... obviamente, dentro desse payback, dessa otimização, você já está considerando economia de energia, uma série de questões. Mas como a Ingefood, como empresa, atua
quais parâmetros, como é que vocês veem a questão da sustentabilidade no negócio, na economia do negócio, né? Como é que é esse capítulo na Ingefood? Eu costumo dizer que a sustentabilidade ela se inicia no processo de diminuição do desperdício. Claro. E um dos pontos que a gente trabalha muito forte é essa conscientização desse desperdício, porque como eu te falei, hoje nós temos uma indústria que praticamente o nosso reciclável ele é maior do que o nosso orgânico. Então a minha perda hoje dentro da minha operação ela é muito menor. Entendi. Ela é muito menor. Entendi. E aí quando a gente fala de sustentabilidade, todas essas tecnologias embarcadas hoje dentro dos nossos projetos, ela já traz. Por exemplo, eu tenho sistemas de higienização já com fósforo, com sistemas que vai não agredir diretamente o ambiente. Entendi. Né? Mas só o fato de você trazer essa economia, você está sendo mais sustentável. Claro. Né? A nossa indústria, por exemplo, ela é 100% elétrica. Ela recebeu um selo verde. Entendi. Né? E isso pode ser também ali no restaurante. E você pode também substituir a energia elétrica da concessionária por energia solar. Justamente com esse benefício do mercado livre de energia. Com o mercado livre de energia, a Forest está entrando com parcerias importantes para a economia circular, para energias renováveis, o que é fundamental hoje para o estabelecimento. Sim. Que bacana. Quero deixar aqui, primeiro te agradecer aqui pelo bate-papo, deixar aqui um abraço para a família Galati, para o Roque Galati e para as filhas, para a Carla, para todo mundo. E qualquer coisa, vocês querendo dar um salto aí de produção de tecnologia, ampliar o seu negócio, está aqui a Ingefood para dar assessoria para vocês em todo esse sentido. Muito obrigado, Alexandre, pela conversa, foi um prazer ter vocês aqui. Esse foi mais um bate-papo legal, produtivo, para vocês que nos assistem, que estão acompanhando o Forest Experience, trazendo novidades, informação e tudo que acontece no nosso setor, para a sua empresa, para você atender melhor o seu cliente e para todos nós crescermos juntos. É isso aí. Muito obrigado, Alexandre, pela conversa. Um abraço a vocês. Até a próxima.